Breaking News CNN. Muito bom dia, a gente já começa essa edição do Abertura de Mercado em Breaking News, porque o IBGE divulgou agora os dados do IPCA de 2025, o índice que mede a inflação oficial do país em dezembro do ano passado e no acumulado do ano. No último mês do ano, a inflação oficial acelerou a 0,33%, depois de ter registrado uma alta de 0,18% em novembro. Esse dado veio dentro da expectativa de mensurações de mercado e no ano a inflação oficial ficou no patamar de 4,26%, dentro das expectativas e abaixo do teto da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional de 4,5%. A gente lembra que a meta de inflação para o ano é de 3%, uma tolerância de 1 ponto percentual e meio para cima e para baixo. E em novembro, o índice em 12 meses ficou em 4,46%. Se a gente fizer um retrospecto, em 2024, a inflação ficou em 4,83%, ou seja, estourou o limite da banda de tolerância perseguido pelo Banco Central. E provocou, inclusive, a necessidade de que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele mandasse uma carta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicando os motivos para que a inflação tivesse superado o teto da meta. Portanto, temos esse avanço agora de 0,33% do IPCA em dezembro e uma taxa anualizada, a inflação oficial do país em 2025, encerrando 2025 dentro do teto da meta. 4,26% é o IPCA de 2025. O resultado do ano passado foi influenciado principalmente pelo grupo de habitação, que acelerou de 3,06% em 2024 para 6,79%, registrando o maior impacto de mais de 1 ponto percentual no acumulado do ano. No ano anterior, o impacto havia sido de 0,47 ponto percentual. Na sequência, as maiores variações vieram da educação, com uma alta de 6,22% e 0,37 ponto percentual, despesas pessoais, que avançaram 5,87%, e saúde e cuidados pessoais, que avançaram 5,59% ou 0,75 ponto percentual. Os 4 grupos juntos responderam por aproximadamente 64% do resultado do ano. E o Fernando Gonçalves, que é gerente da pesquisa, destacou que esse é o 5º menor resultado da série desde o Plano Real, ou seja, nos últimos 31 anos. Antes deles, a gente teve a inflação de 1998, que encerrou o ano em 1,65%, em 2017, que encerrou em 2,95%, em 2006, com um IPCA terminal de 3,14%, e em 2018, com uma taxa de 3,75%. Portanto, para a gente ratificar aqui, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, encerra dezembro em alta de 0,33% e encerra 2025 com alta de 4,27%, 0,57 ponto abaixo do IPCA de 2024, como a gente trouxe para você, que ficou em 4,83%. A gente sabe que a gente tem hoje uma Selic bastante restritiva, exatamente para que a inflação ela caminhasse, convergisse à meta perseguida pelo Banco Central, uma taxa de 15% ao ano. E agora há essa perspectiva, essa expectativa por parte do mercado de um início de redução dos juros aqui do país, no patamar de juros aqui do país. Se antes havia uma divisão mais presente acerca da possibilidade desse início do ciclo de cortes já começar na reunião entre 27 e 28 de janeiro, agora a aposta mais presente no mercado é de que o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, comece a reduzir os juros apenas na reunião de março. E olha, alimentação e bebidas, que é o grupo de maior peso no índice, a gente sabe que inclusive virou o grande calcanhar de Aquiles do governo Lula ao longo do ano retrasado inteiro. Esse desacelerou na comparação do resultado de 2024, teve um avanço de 7,69%. Em 2025 foi de 2,95%, especialmente por conta da alimentação em domicílio, que passou de 8,23% de avanço para 1,43%. Por 6 meses consecutivos, ou seja, de junho a novembro, a alimentação em domicílio registrou uma variação negativa. Você vê aí na sua tela, acumulando uma queda de 2,69%. Nos demais meses, a alta acumulada foi de 4,23%. E a gente volta a falar sobre o gerente da pesquisa, o Fernando Gonçalves, que comentou que no grupo de habitação
A participação da energia elétrica residencial gerou um impacto no resultado acumulado do ano. Isso por conta dos reajustes, né, que variaram de uma redução de 2,16% a uma alta de mais de 21%, quase 22%, 21,95%. Além de uma maior prevalência das bandas tarifárias, né, onerando, você sabe, a conta dos consumidores, diferentemente do que aconteceu em 2024, né, quando a gente teve 8 meses de bandeira verde, ou seja, sem qualquer custo adicional para o consumidor de energia. Por outro lado, os alimentos para consumo em domicílio, esses apresentaram queda ao longo do ano em razão, diz o IBGE, da maior oferta de alimentos. Os outros grupos apresentaram os seguintes resultados acumulados em 2025. Artigos de residência caíram 0,28%. Vestuário tiveram um avanço de 4,99%. Transportes avançaram 3,07% e comunicação 0,77% de avanço. Portanto, entre os 377 subitens que têm seus preços considerados no cálculo do IPCA, a energia elétrica residencial exerceu o maior impacto individual. Sobre a inflação de 2025, um impacto de 0,48 ponto nesse dado acumulado do IPCA de 2025 e uma alta de 12,31% no ano. Portanto, o grande vilão inflacionário desse ano, diferentemente do que a gente acompanhou em 2024, foi a energia elétrica residencial, com um impacto individual de 0,48 ponto nessa taxa anualizada de 4,26% da inflação oficial do país. Entre as quedas, a gente trouxe para você, destaco esses produtos alimentícios. O arroz teve uma queda de 0,2 ponto percentual no acumulado de 2025, uma queda de 26,5% de preço. O leite longa-vida saiu de uma alta de 18,8% em 2024 para uma queda de 12,87% em 2025. Eletrodomésticos, equipamentos, aparelhos telefônicos e seguros voluntários de veículo tiveram um impacto de 0,05 ponto percentual negativo nessa taxa mensurada pelo IBGE. Diz ainda o gerente da pesquisa que os preços dos produtos de alimentos, de produtos alimentícios, subiram 2,95% em 2025, abaixo do resultado de 2024, quando registraram essa alta de 7,69%. A gente teve também a mensuração local, mensurada aqui pelo IBGE, entre as 16 localidades onde o IBGE faz esse acompanhamento semanal de preços. Vitória teve a maior variação em 2025, capital do Espírito Santo teve uma inflação de 4,99%, influenciada principalmente pelas altas da energia elétrica residencial, com avanço de 17,48%, e dos planos de saúde, que avançaram 6,33%. Porto Alegre teve uma inflação de 4,79% e São Paulo fecha essa trinca com um avanço de preços de 4,78%. Campo Grande teve a menor inflação do ano entre as capitais, entre essas 16 localidades mensuradas pelo IBGE, ocorreu em Campo Grande, portanto, com uma inflação de 3,14%, muito puxada pela queda do arroz, por lá, com uma queda de 31,01%, frutas caíram 10,8% e as carnes 2,94% de recuo nos preços. Outro aspecto muito relevante trazido aqui pelo IBGE, nesses dados de inflação acumulados de 2025, em dezembro do ano passado, a maior variação, 0,74% de avanço, veio do grupo de transportes. O resultado foi influenciado pelo aumento nos preços do transporte por aplicativo, que avançaram 13,79%, e de passagens aéreas 12,6%, que foi o subitem com maior impacto individual no mês. Os combustíveis recuaram 0,32% em novembro e aumentaram 0,45%, porque o etanol avançou 2,83%, o gás 0,22%, a gasolina, mesmo com essa queda do preço do barril do petróleo, avançou 0,18% e o óleo diesel 0,27% de deflação. E como a gente disse, o grupo de habitação registrou uma queda de 0,33% depois de uma alta de 0,52%, influenciado pela queda de 2,41% da energia elétrica residencial, como a gente trouxe para você, o maior inimigo da inflação durante esse ano. Como eu disse anteriormente, entre esses 377 subitens que têm os preços considerados no cálculo do IPCA, a energia elétrica residencial exerceu esse maior impacto individual sobre a inflação de 2025, alta de 12,3%, 12,31% no ano. Em segundo lugar vieram os cursos regulares,
com 0,29 ponto percentual de impacto e 6,54% de variação. E eles, os planos de saúde, tiveram também um impacto de 0,26 ponto percentual e uma alta de 6,42%. Os aluguéis representaram 0,22 ponto percentual e avançaram mais de 6%, 6,06%. Lanches tiveram também um aumento de 11,35%. Entre as quedas, como a gente trouxe, principalmente os produtos alimentícios se destacam nessa mensuração da inflação oficial do país. O arroz registrou um impacto de 0,2 ponto no acumulado de 2025, uma queda ao longo do ano, como a gente trouxe, de 26,56%. O leite longa-vida contribuiu com um impacto de menos 0,1 ponto percentual também nesse índice analisado, saindo de uma alta de 18,83% em 2024 para uma queda de 12,87% no ano. Eletrodomésticos, aparelhos telefônicos, equipamentos eletrônicos, como um todo, seguros voluntários de veículos tiveram impacto de uma deflação de 0,05 ponto cada um. A gente continua mensurando esses dados, trazendo para vocês. O INPC também foi publicado pelo IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que mede a inflação das famílias com renda de até 5 salários mínimos. Essa teve uma alta de 0,21% em dezembro, ficando 0,18 ponto percentual acima do resultado observado em novembro, que foi de 0,03% de avanço. Em dezembro de 2024, o INPC havia sido de 0,48%, o INPC fecha o ano em um patamar de 3,9%, 3,90%, 0,87 ponto percentual abaixo dos 4,77% de avanço nos preços que tinha sido registrado em 2024, já com os produtos alimentícios, naquela ocasião registrando uma alta de 2,63%, enquanto os não alimentícios variaram 4,32% em 2025. Em 2024, só para a gente ter noção, os produtos alimentícios tinham avançado 7,6%. A gente lembra daquele momento de maior dificuldade, inclusive para o governo Lula conseguir recuperar a sua popularidade, dada essa pressão bastante ostensiva acerca exatamente da variação dos preços, a inflação dos alimentos sendo bastante nociva para a popularidade também do governo. Então, o INPC de dezembro subindo 0,21%, em comparação com uma alta de 0,03% em novembro, subindo o IPCA, então, também aqui subindo 0,33%, em comparação com uma alta de 0,18%. Gasolina subindo 0,18% em dezembro, etanol 2,83% de ganhos, formando ali um avanço de preços dos combustíveis de 0,45%. A gente vai destrinchar esses dados, esses números ao longo da nossa programação para tentar interpretar exatamente os próximos passos do Banco Central, o comportamento inflacionário do país. A gente tem agora essa perspectiva do início do ciclo de corte de juros aqui no Brasil, com essa inflação pelo menos ficando abaixo do teto da meta perseguido pelo Banco Central. A gente lembra que a meta perseguida pelo CMNE é de 3%, mas com essa banda de tolerância de 1,5 ponto. E a gente lembra que a condução da política monetária por parte do Banco Central, ela leva em consideração o chamado horizonte relevante. O Banco Central, ele olha para um intervalo de 18 meses, que daria ali meados, no segundo semestre de 2027, e pelas mensurações trazidas pelo Banco Central no seu último levantamento, quando, inclusive, decide pela manutenção da taxa básica de juros, a Selic, a perspectiva da taxa, da inflação em 2027, nesse chamado horizonte relevante, estava ainda em 3,2%, ou seja, ainda acima do centro da meta perseguido pelo Banco Central, fazendo com que essa inflação fosse ainda considerada desancorada por parte da autoridade monetária. Evidentemente, a gente tem agora novos componentes, os dados anualizados da inflação de 2025, trazidos hoje pelo IBGE, que deve inclusive pautar o próprio Banco Central, adicionar novos dados a essa mensuração para que a autoridade monetária, o Comitê de Política Monetária, possa, na reunião entre 27 e 28 de janeiro desse ano, a primeira reunião de 2025, mensurar se de fato há essa possibilidade de um início do ciclo de corte de juros. A gente lembra, o Banco Central tem sido bastante enfático em torno da necessidade da manutenção de um patamar de juros bastante restritivo por um período bastante prolongado,
essa frase, né, que virou praticamente um mote ao longo do ano passado. E esperava-se, pelo menos, que na última reunião do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, em dezembro, o Banco Central fizesse algum tipo de gesto, algum tipo de sinalização, se não um guidance, né, de indicar que, de fato, cortaria os juros, o patamar, né, começaria esse início do ciclo de cortes já em janeiro, pelo menos desse um sinal, uma pista, o que não veio. Veio, de fato, um comunicado bastante duro por parte do Comitê de Política Monetária, encabeçado pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que tem sido bastante enfático nessa necessidade de manter os juros bastante elevados por um período bastante prolongado, tentando evitar, inclusive, que essa expectativa de uma redução dos juros, do patamar de juros do país, contaminasse já os mercados e, evidentemente, tivesse algum tipo de impacto inflacionário, coisa que o Banco Central, evidentemente, não quer.